Salmo 123. 126. Salmo 126. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Você está entendendo? Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por ele. Esse salmo, ele é a representação da vida de várias pessoas. Não só na minha, mas na vida de várias pessoas. O povo de Deus estava cativo, mas chegou o tempo da liberdade. E esse tempo de liberdade, nós vemos que o Senhor, ele usa as outras nações para reconhecer o que os de dentro não conseguia reconhecer. Aleluia. Depois que as nações, elas reconhecem, os de dentro reconhecem. Os de dentro começam a dizer no versículo 3, de fato o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Sempre vai ter alguém que vai reconhecer para que o outro reconheça. Isso se chama ativação. Aleluia. Porque muitas das vezes nós procuramos o reconhecimento de quem não quer nos dar honra. De quem não quer estar conosco. Mas aí o Senhor levanta alguém de fora, de longe, para reconhecer. E quando o Senhor faz isso, os de dentro reconhecem também. E no Salmo 126 diz, o Senhor faz com que nós prosperamos de novo, assim como a chuva se enche o leito dos rios. Que aqueles que semeiam chorando, faça a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços o seu feixe da colheita. Era o tempo de colher. Aleluia. Era o tempo de voltar. Aleluia. Com fruto. Você que semeou chorando. Aleluia. Você que semeou gemendo. Vai chegar o tempo em que você vai voltar com os frutos nos braços. E esses frutos será, aleluia, visto. Aleluia. Será contemplado. Porque não é só choro. Não é só luta. Não é só peleja. Existe também um tempo de alegria. Aleluia. E este tempo de alegria é para quem? É para aqueles que semeiam chorando. Às vezes a gente acha que esse tempo de tristeza, eles não vai, aleluia, se findar. Às vezes a gente acha que esse tempo de tristeza, eles não vão, aleluia, acabar. Mas eu quero dizer para você, aleluia, eles vão terminar sim. Eles vão se findar sim. Porque existe um tempo, aleluia, de alegria chegando para a tua vida. Aonde você semeou com lágrimas. Aonde você plantou chorando. Existe um tempo que você vai colher sorrindo. Aleluia. As tuas lágrimas regou as sementes. E o Senhor vai fazer você, aleluia, colher as sementes que você semeou com alegria.
Aleluia. O diabo, ele não vai usurpar, roubar a sua semente. O Senhor não vai deixar, aleluia, que a tua plantação seja usurpada. O Senhor vai repreender, aleluia, todo o espírito de Acabe do inferno, aleluia, que queira usurpar, que queira roubar aquilo que é teu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor não vai deixar que tomem, que roubem, que usufruam daquilo, aleluia, que não foi plantado por eles. Porque tem muitos assim, espírito de Acabe, de querer o que não plantou, de querer roubar, aleluia, o que não são deles, de querer destruir aquilo que não cuidaram, não plantaram, não semearam, não passaram noites acordadas. E o Senhor manda dizer para você: eu vou preservar, aleluia, a tua plantação. Eu vou preservar a tua vinha. Eu vejo uma cerca de Deus cercando o que é teu. Aracando e a sépria. E eu vou ser aqui sincera com o que Deus me mostra. Porque eu estou aqui para falar o que Deus manda. Aleluia. Eu estou aqui para dizer o que Deus quer que eu diga. Essa é a forma que Deus me usa. E eu não posso me prender para caber. Não posso. Se eu me prender para caber, se eu quiser me encaixar, eu vou adoecer. Eu não nasci para me caber. Eu nasci para ser quem Deus quer que eu seja. E eu via como se fosse uma plantação enorme, verde. Verde. E eu via como se ela estivesse desprotegida de cerca. Não tinha cerca nela. Aleluia. E de repente eu via como se uma cerca ela fosse sendo formada em volta daquela plantação. Era como se aquela plantação ela estivesse vulnerável a ataques. Aleluia. Mas eu via como se uma cerca fosse levantada em volta. E tudo aquilo que foi plantado, aleluia, tudo aquilo que foi semeado, está sendo, aleluia, protegido por Deus contra os ataques do adversário. A ideia sébria que querem, aleluia, destruir, que querem acabar, que querem, aleluia, roubar. E o Senhor manda dizer para você: eis que eu estou cercando. E o inferno não tem o poder de acessar aquilo que eu cerco. Aleluia. O inferno não tem o poder de destruir aquilo que está protegido por mim. Eu estou levantando cerca em volta da tua plantação, da tua vinha. Aleluia. E ninguém vai danificá-la. Anaga sébria, derramando quer-me. O Senhor diz para ti: e você colherá com sorriso nos lábios tudo aquilo, aleluia, que foi plantado pelas tuas mãos. O tempo de choro
será cessado. Aragando e a sobrederebas. Porque trago um tempo de alegria. Trago um tempo, aleluia, de refrigério. Trago um tempo novo. Arabando que me negue a sobrederebas. Quantas vezes você teve que voltar com cestos vazios? Quantas vezes você teve que voltar sem nada? Aragaia séria. Mas você vai voltar com os cestos cheios. Você vai voltar com frutos. Aleluia. E o Senhor vai fazer com que você, aleluia, colha a maior colheita da tua história, a maior colheita da tua vida. Aramando que me negue a sé. Porque crescimento quem dá é Deus. Quem faz prosperar é Deus. E é a mão daquele que é grande. Aleluia. Que dá o crescimento. Você não precisa se preocupar, você só planta. Aleluia. Porque o crescimento quem dá é o Senhor. Aleluia. E chegará o tempo, aleluia, em que você colherá tudo aquilo que você plantou. Chegará o tempo que as tuas mãos não caberá, aleluia, com o que tu vai carregar. Porque o Senhor diz para ti, o que hoje tu não tem, o que hoje faz falta para você, aleluia, eu, o Senhor, sou Deus, que trago para você, aleluia, ter, e não sentir mais falta. Oh, de calabarabasorederebas. É um tempo aonde as promessas, aleluia, começarão a se alinhar com os sonhos. Aleluia. Eu vejo sonhos, eu vejo promessas que se alinharão. E esta é a palavra que Deus está te entregando. Não é apenas sonhos, são promessas. Não é apenas desejos, são promessas. Aleluia. E não é palavra humana que está sustentando. É a palavra daquele que é fiel e não volta atrás. Anaga sobre e derras. E o Senhor manda dizer, eu não volto atrás com a minha palavra. Mas eu faço tudo o que eu falei. Oh, e você vai viver tudo o que eu disse. E eu tenho uma palavra aqui para te entregar. Isaías 45 diz que o Senhor ungiu a Ciro como rei e ele o pegou pela mão direita. E lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre na cidade, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. Sabe o que é que o Senhor manda dizer para você? Eu te pego pela mão e eu te faço acessar portões. Eu te pego pela mão e eu te faço acessar portões. Porque tem pessoas aqui que elas não vão acessar mais portas, não. Porta foi um nível. Portões são outros níveis. Aleluia. Porque ela entra dentro do tempo, aleluia, do cumprimento de crescimento.
de alargamento, riacamando e assépria. E o Senhor manda dizer para você: eis que eu trago um tempo de crescimento e de alargamento. Aleluia. E eu lhe pego pela mão para que você possa acessar. Porque o poder que eu coloquei sobre a tua vida é para conquistar. E não é para conquistar coisas pequenas, não. É para conquistar coisas grandes, nações. É para derrotar reinos, para derrotar quem? Os inimigos. Potestades, principados, aqueles que se levantam para tentar, aleluia, influenciar. Para tentar, aleluia, de alguma forma fazer com que você pare. E o Senhor está dizendo, aleluia, eu te dei poder, aleluia, para derrotar principados, potestades, aleluia. Você não vai parar. Orecalaba sobrecalaba. Você não vai parar, ainda que você olhe e você diga, não. Aquele acesso para mim ali é impossível. Porque tem um rei ali, aleluia, que está me causando medo. Porque tem um rei ali que está me afrontando. O Senhor está dizendo, eu já coloquei poder sobre a tua vida. Para derrotá-los. Aleluia. E o que eu abro, ninguém pode fechar. Tem gente querendo fechar o que Deus abriu na tua vida. Tem gente querendo fechar o que Deus abriu. Mas a porta que Deus abre, ela permanece aberta. Sabe por que ela permanece aberta? Porque Deus não deixa fechar. Você crê no que Deus me mostra? Eu vejo a mão do Senhor segurando a porta aberta. Sabe o que é você olhar para a porta e você ver a mão segurando o trinco da porta, com ela aberta, dizendo, ainda que passe por aqui e queira fechar, eu não deixo. Anáguia sobre Arabás. Porque aquilo que eu abro, ninguém fecha. Oh, Yanagia sobre Adarabarabás. Porque tu estás com medo. Aleluia. Porque tu estás temendo. Aleluia. Essa peleja não é tua, a peleja é minha. Por acaso eu já entrei em batalha para perder? Eu nunca entrei em batalha para perder, não. Aragando e a sobre calabás. Aleluia, toda batalha que eu entro é para ganhar, diz o Senhor. Anaia sépia. Eu, aleluia, irei na tua frente. Isaías 45, versículo 2. Eu irei na sua frente. Quem é que vai na tua frente, mulher? Quem é que vai na tua frente, mulher? Aleluia. Quem é que vai na tua frente, mulher? Arabadaga subderremia. Quem é que vai na tua frente, homem? É Deus. Então se vier de lá pra cá, vai ter que se ver com ele. Aragando minha sobrecata. Arai de que me dia soube de camaço. Ele que me aceia. Se ele vai na tua frente, aleluia, ele é quem é o teu escudo. Ai, ideia sobria. Eu aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze. Tem portão de bronze fechado ainda. Tu pensa que os acessos foram todos liberados? Araia daga sobre que me erra. Tu pensas, aleluia, que os acessos
Eneia sobre de camélia sobre. Ainda tem acesso para ser aberto. Ainda tem portão para ser aberto. Mas não se preocupa não. Sabe por quê? Porque não é a força do teu braço. Não é a força, aleluia, tua. É aquele que vai na tua frente. Que vai aplanear o caminho. Eu não sei o que tem na tua frente. Aleluia. Eu não sei, aleluia, o que tem no caminho. Mas aquele que aplaneia, aleluia, ele está indo e abrindo e fazendo. Anai calabara sobre calabara. É ele, não é você. 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 Você tem que entender que tem coisas que é ele. Não é a força do teu braço. Não é o teu conhecimento. Não é as tuas amizades. É ele. É para ficar marcado na história. É ele. É para que todos vejam e saibam que é ele. É para que entenda que não adianta pelejar com você, porque ele peleja por ti. Anagia surpreenderia raseia. Ramanto que me deia. É ele. É ele. E ele está dizendo, essa peleja tu não tem que pelejar, mas eu pelejo por você. Eu pelejo por você. Aragadaia sobretereba. Arabaraba subdekemianaço. Aleluia. Isaías 45:2. Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Tem gente que além de fechar o portão de bronze, ainda colocou tranca para dificultar o negócio. Tem gente que vem para dificultar as coisas, dizendo eu vou botar aqui, eu vou fechar a porta para ela. Aleluia, eu vou fechar o portão. Eu vou botar cadeado, eu vou botar tranca, aleluia, eu vou botar corrente, eu vou dificultar a situação. Aí sabe o que é que o Senhor diz? Não é ele. Ai, é eu que vou na frente. Não é ele. É eu que vou na frente. Não é ela. É eu que vou na frente. E se eu tô na frente, eu arrebento o portão. Se eu tô na frente, eu quebro tranca de ferro. Aleluia, se eu tô na frente, eu despedaço o cadeado, mas eu abro o acesso e ninguém possibilita da porta ficar trancada quando eu quero que ela esteja aberta. Arabarra sobre calabarras. Aramanto que me deiaço. Tem gente dificultando pra tu, né? Tem gente dificultando pra tu, mas vão saber que não estão lutando contigo, não. Vão saber que estão lutando com o Senhor. Hanagia sobre que menegia soia. Anaia sobre que manto que media sobre calabas. Porque assim te diz o Senhor: eu pelejarei por você e você vai calar. Eu pelejarei por você e você vai silenciar. Nesta prova eu vou abrir os portões de bronze, vou despedaçar as trancas de ferro, vou quebrar os ferrolhos e os cadeados eu destruirei. Abrirei a porta para tu saber que eu sou Deus de acesso, e aquilo que é fechado pela mão humana, eles não podem, aleluia, sustentar a porta fechada. Eles não podem sustentar o acesso fechado, porque a porta foi eu que abri. Aleluia, e quando eu abro, eu sustento ela aberta. O que estava fechado, estou eu abrindo e permanecerá, diz o Senhor. Aleluia. Tem gente que vai ficar doida com o que Deus vai te dar.
se não suportava ver as portas abertas, o mover de Deus, se não suportava ver as promessas se cumprindo na tua vida e na tua história, agora é que vão ficar tudo jururu. Por quê? Porque no versículo de Isaías 45:3 diz assim: e eu lhe darei tesouros escondidos, aleluia, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba, aleluia, que eu, o Senhor, o Deus de Israel, o chama pelo nome. O Senhor está dizendo aqui: eu, o Senhor, te darei tesouros escondidos, riquezas encobertas. O Senhor está dizendo: tudo aquilo que é de valor, aleluia, eu vou fazer você carregar. Aleluia, tudo aquilo que é de valor, eu vou colocar sobre você. Você vai conquistar. O Senhor está dizendo: aquilo que eu não dei ao homem, aleluia, aquilo que eu não dei a todo mundo, aquilo que eu não dei a beia, eu estabeleço sobre você, para que você saiba que eu chamo pelo nome. Eu não chamo você pelo pecado, eu não chamo você pela falha, eu não chamo você pelo erro, eu chamo você pelo nome. Arracando e a sobrecalabas. Aramando e a sobre que me negasse. Eu chamo você pelo nome. Aleluia. Eu chamo você pelo nome. Aleluia. Abra as tuas mãos aí. Aleluia. Receba de Deus. Aleluia. Os tesouros escondidos. Receba de Deus os tesouros escondidos. Receba de Deus as riquezas encobertas, aleluia, seja elas espiritual, física, aleluia, seja ela material, receba nas tuas mãos, aleluia, tudo aquilo que Deus tem para dar a você, aleluia, tudo aquilo que Ele tem para te entregar, receba em nome de Jesus, porque você vai carregar o que Deus tem para você, aleluia, é seu, aleluia, Deus te chama pelo nome, aleluia, então não deixe que ninguém, aleluia, diga o contrário, não deixe que ninguém lhe menospreze, não deixe, aleluia, que ninguém faça você de cauda, porque você não é. Aleluia. Eu estou chamando para que você ajude o meu povo, o meu escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Aleluia. Quantas pessoas, aleluia, não quiseram lhe honrar? Quantas pessoas não quiseram, aleluia, fazer com que você fosse honrada? Pelo contrário, na oportunidade de lhe humilhar, lhe humilharam. Mas existem títulos de Deus para você. E o título que Deus dá é melhor do que o título humano. Porque esses títulos humanos, no instante passa, o povo esquece. Mas os títulos de Deus, que Deus nos entrega, aleluia, eles permanecem, aleluia. E o Senhor está te entregando honra aqui. O Senhor está te entregando o título de honra, aleluia. Eu vejo aqui, você pode contemplar, aleluia. Eu vejo títulos de honra sendo entregue aqui, aleluia. Eu vejo o Senhor colocando como se fosse, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, um título, aleluia. Como se fosse um título em pessoas, aleluia. Sabe aquelas medalhas, quando, aleluia, se ganha algo de valor, aleluia, e você ganha aquele título de primeiro, segundo, terceiro lugar? Eu via como se fosse um título de medalha sendo entregue. Só que não era uma medalha, era título de honra. Por quê? Porque você, aleluia, avançou, você não desistiu. E a honra que vem, aleluia, para você não é honra humana, é honra de Deus.
Orecalabaxébria. O Senhor manda dizer para você que a honra que vem para você não é humana, é de Deus. Hanágia sobria racébria. Somente eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Embora você não lhe conheça, eu lhe dou força para lutar. Tu que disse hoje ao Senhor que está cansada. Tu que disse hoje para o Senhor que não aguentava mais. Tu que disse hoje, Senhor, eu vou perecer se o Senhor não chegar. Eu não aguento mais este fardo. Anaia sobreca. Eu vi o teu choro enquanto tomava banho. Eu vi quando tu falastes, rei de Cassóbia, que não suportaria, que não aguentaria, que estava com medo. Que não aguentava mais. Deia sobre a cá. Ramando e a sébria, mas hoje eu te cinjo de força, hoje eu te cinjo de autoridade, hoje eu arranco o peso do que não é teu das tuas costas. Eu faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Somente eu sou o Senhor. Ei, vão saber que foi Ele. Vão saber que foi Ele. Vão saber que foi Ele. Anai que me ando e a sébria. Sabe por quê? Aleluia. Porque eu faço. Aleluia. Porque eu faço. Muito linda essa visão que Deus me deu. Eu vi uma ovelha, sabe, uma ovelha bem branquinha. E eu vi essa ovelha com medo. Era como se ela estivesse de trás de uma porta. Só que eu vi um homem na representação de um pastor de ovelha. E eu via quando ele pegava essa ovelha nos braços. Eu vi uma espécie de cajada em suas mãos. Aracabantorremia. Arabanduí de quemia sei. Arabaraba sobreca. E o Senhor diz, eu sou o bom pastor. Anaga digia sébria. Eu te pego no colo. Tu não precisa ter medo. Arandeia sobre que me anaia. Tu não precisa ter medo. Tu não precisa ter medo. Tu tá assustada com tudo. Araganduria sépia. Mas hoje, aleluia, eu trago, aleluia, calma para tua alma. Tranquilidade para ti. Aleluia. Eu tiro o medo de dentro de você. Raia sobre que meneia. E eu te coloco em meus braços, diz o Senhor. Somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão. E mando bênção e maldição.
Eu sou o Senhor que faço tudo isso. E o Senhor diz para ti, aleluia, não temas porque eu te ajudo. Aleluia, não temas porque eu te ajudo. Anaiasébria, foi eu que fiz a terra, criei os seres humanos, para que morem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei o sol e a lua e as estrelas apareceram. Anai que sou. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir. E lhe prometi a vitória. Eu aplaneei os caminhos por onde ele vai passar. E ele construirá Jerusalém, a minha cidade. E porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro. Sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. A quem está falando. Deus lhe chamou como Ciro. E tu vais ser libertador e libertadora de almas que estão cativas, que estão presas, sobre a sé. Por isso que o inferno luta, contra ti, porque sabe que foi para isto, que tu foi criada, para libertar, tu que me ideia. Por isso sofre tanto ataque, ramando e a sobre caia. Por isso que é tão perseguida, mas sobre ai. Porque esse rei Antônio que é minha foi chamada para libertar, foi chamada para levantar, foi chamada para anar sobre caia. Aleluia, para restaurar. E o Senhor está dizendo, aleluia, sou eu que seguro na tua mão. Então não precisa tu temer, tu tá entendendo? Não precisa tu temer, porque eu te ajudo. Eu te ajudo. Ei, de que me sobre calabas. Eu te sustento, eu te seguro e ninguém para, aleluia, ninguém para você, ninguém para porque eu não deixo, diz o Senhor, aramando e a sépia. Eu preciso entregar algo aqui. Isaías 45, aleluia, versículo 8. Para você entender. Tem coisas aqui específicas para pessoas que são códigos. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar salvação e a liberdade. Eu, Senhor, farei isso. Tem pessoas que já estão pegando. Tem pessoas que já estão pegando. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A chuva vem de cima. Aleluia. O Senhor manda dizer que a vitória também vem do alto. Aleluia. A vitória que você espera não vem da mão de homem. A vitória que você espera não vem da mão de homem, vem de Deus. Assim como a chuva vem de cima. Aleluia.
Eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá. Aleluia, para receber. Quando o Senhor envia, o que está fechado tem que se abrir. Aleluia. O que está travado tem que destravar. O que está bloqueado tem que desbloquear. Para receber. Quando o Senhor ordena, aleluia, tem que acontecer. O Senhor vai fazer brotar salvação e a liberdade. Eu não sei, aleluia, por quem você está orando por salvação e para Deus libertar. Aleluia. Mas a tua vitória vem dele. O teu socorro vem dele. Tem alguém que está preso. Tem alguém que está acorrentado. E eu vejo uma influência maligna sobre esta pessoa. Aleluia. Mas o Senhor diz, vai haver salvação. Vai haver libertação. Porque eu, o Senhor, vou libertá-lo. Eu, o Senhor, vou salvá-lo. Eu, o Senhor, farei isso. Tu crê que eu vou fazer? Tu crê que eu, o Senhor, vou operar? Eu vou dizer para você o que Deus me mostrou. Aleluia. Porque se eu não falar o que Deus me mostra, irmãs, eu adoeço. Eu fico com uma opressão horrível, um peso terrível. Quando eu não entrego o que Deus manda eu entregar. Se você quer me ver doente, eu não fazer o que Deus manda eu fazer. Eu adoeço. Eu via, preste atenção, eu via como se fosse uma pessoa totalmente algemada, sabe? Algemada. As duas mãos assim, ó. Aleluia. E eu via como se um espírito estivesse, aleluia, agindo nessa pessoa. Aleluia. Uma influência maligna muito forte. E essa pessoa algemada, as duas mãos assim, era como se fosse presa em paredes acorrentadas. E eu vi assim o espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele vai libertar. O Senhor, Ele vai salvar. E essa influência que está sobre essa pessoa, que você tem orado, que ela está sendo acorrentada, algemada, presa. Aleluia. Ela vai cair por terra o espírito que está nela. E ela vai ser livre. Vai ser livre. Porque faz tempo que ela, aleluia, está cativa, está presa, essa pessoa. Mas o Senhor vai completar a obra. Aleluia, porque o Senhor vai entrar com salvação. O Senhor vai entrar com salvação e com libertação, viu? Muitos dizem que não tem jeito mais não. Mas para o Senhor tem.
Para o Senhor tem. Já ouvistes? Aleluia. Pessoas dizendo, abandona, deixa. Ainda luta. Anai, que a alma é preciosa. Renei a subdeque. Aramando e a sobreca. Aramando e a sebre o Senhor fará isso porque Ele falou. Hanaga sobre barabá. Harararaba suririandaraba sobre dereba. Anaya subdeca. Para que todos vejam e para que todos saibam que foi a mão do Senhor que fez. Oh, mulher, vai ser a mão do Senhor. Tu vai contar esse testemunho. Carabadia sobredeira. E tu ainda vai ver servindo a Deus. E o teu coração vai encher de alegria. Deus não falha em cumprir. Aramando e a ceia. Deus não falha em cumprir. Ele diz para ti. Oh, de que mantonebia. Deus não falha em cumprir. Ele faz acontecer. Aleluia. E nos tempos certos tu verás Deus operando. Você vai ficar como quem sonha. Aleluia. Você ficará como quem sonha, diz o Senhor. Anagasébia. Aqueles próprios mulheres que falavam assim. Aleluia. Que não acreditava. Que dizia que era para tu desistir. Aleluia. São esses que vão se admirar. Aracamandaga sobre derebas. Vão se admirar porque não entenderás. Aleluia. A grande reviravolta de Deus nesta causa. Aleluia. Eu vejo pessoas surpresas. Araideia sobre Kamala. Surpresa. Aleluia. Tem gente que vai até perguntar o que foi que tu fez. Também vejo, sabe o que? Vejo um culto. Aleluia, de gratidão. Oracamantu kemidia sobre derevas. Por quê? Porque eu via como se fosse um púlpito de madeira. Aleluia. Eu via. E o Senhor disse assim, aleluia, vai ser na casa dela esse culto de gratidão. Aracamantu e a sépia. Arabarabachei derererevas. E o Senhor diz para você, eu pelejarei por você. Você entende? Você entende que é Ele que vai pelejar por você? Você entende que é Ele que vai pelejar pela tua causa? As nações vão dizer, para os que de dentro também reconheçam. Porque tem gente de dentro da tua casa, da tua família, que também não acredita, não. Oh, Dianagasépia. Hanaya subderremia. Só que o Senhor está dizendo, eles vão ter que falar, eles vão ter que confessar, porque os de fora vão falar e eles vão ver, e os de dentro também vão, né? Que a sopa ideia. O Senhor diz assim, eu trago para a tua vida um novo tempo. No meio deles, Oriacamahasso. Eu trago um novo tempo no meio deles para a tua vida. Tem coisas que você foi deixado de lado.
Tem coisas que você foi deixar pra lá. Anagasoprika. Anarararabacheia nayasoriaha. Tem coisas que você até hoje você não entende. Mas digo para ti, aleluia, você não perdeu nada. Porque o que eu tenho para você está guardado. E eu entregarei a ti, eu entregarei a ti. Digo para ti que no meio dos teus, assim, sabe? No meio da tua família, eu te coloco como cabeça. Eles vão honrá-la. Anaya sobre Kênia. Porque eu vejo como se fosse uma mesa, eu vou dizer do jeito que Deus está mandando, irmãs. Eu preciso entregar da forma que Deus manda. E eu não tenho culpa de Deus me mostrar dessa forma. Eu vejo como se alguém estivesse com a cabeça baixa, sentado em uma mesa. Uma mesa. Sabe, mesa de jantar? E eu via como se fosse colocado uma coroa na cabeça dessa pessoa. Eu não dava pra ver assim um rosto, porque tava com a cabeça assim, ó. Mas eu via a coroa sendo colocada assim. E o Senhor me deu um entendimento. Aleluia. No meio da tua família eu vou te honrar. No meio dos teus eu vou te honrar. No meio dos teus eu vou te levantar. Porque eu, o Senhor, escolhi você. Arakamando e assépia. Aleluia, para honrar. E eu vou dizer porque Deus está mandando. Posso dizer? Posso falar? Vocês oram por mim? Aleluia. O Senhor mandou eu dizer que você é o José da tua casa. José passou por prova, mas o final, vocês sabem o que é que acontece, né? No final, vocês sabem o que é que acontece, né? Anayaraba sobe kemenekia soya. Anayasébia. O Senhor disse assim, eu te escolhi para ser. Ainda que eles não queiram. Anagia sobe de yarabas. O escolhido foi você. Não adianta contender. Não adianta questionar. Rabaia sépia. Tem gente que não entende. Mas não está no querer dele, está na escolha do Pai. E foi o Pai que escolheu. Foi o Pai que deu a túnica. Riamandu e a sépia. Aracamahassóbrica. E o Senhor manda dizer para você. É você que eu levanto. É você que eu levanto. É teu nome que eu vou honrar. No meio dos teus. Nessa cidade, nesse lugar. Nessa terra. Nessa família. Rakabacheia nahas. Diz o Senhor. Precisava entregar, irmãos. Do jeito que Deus me disse, eu não entregar, eu sofro. Eu sofro, sim.
Eu já sou atacada entregando e sem entregar. Misericórdia, aí pronto. É da vez que só Jesus na causa. Tem alguém para Jesus hoje aqui? Se tiver alguém para Jesus, coloca aí, eu quero aceitar Jesus, que eu vou estar orando por você. Amém? Para aqueles irmãos que não têm ministério físico e querem congregar conosco no ministério online. No final da live eu deixo o link do grupo, tá? E você pode estar adentrando. Semana que vem nós vamos começar o propósito. Por causa do janeiro profético, a gente estava sem fazer os propósitos, modo janeiro profético. Mas como acabou, aí a gente vai voltar a fazer. E também os cultos, né, online, para a glória de Deus, que a gente faz numa plataforma. Mas Deus é bom e Deus é fiel. Orem pela minha vida, irmãs. Orem pela minha vida. Não é fácil. Não é fácil ter o dom. Não é fácil usar o dom. Porque não é a gente que quer, é Deus que nos escolhe. E hoje eu estava um pouco angustiada, um pouco triste. E Deus, ele sempre tem as suas formas de falar conosco. E eu disse, Senhor, fale comigo. Fale ao meu coração. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Porque se vocês soubessem como é espinhoso o dom de profecia, de revelação, é muito espinhoso, irmãs. Eu vejo pessoas querendo, né? Buscando, mas é espinhoso, é doloroso. Eu admiro a coragem. Eu admiro a coragem, porque o negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito espinhoso. Só eu sei o peso do chamado de eu vir aqui falar o que Deus manda mesmo. Porque o meu compromisso é com Deus. E às vezes o Senhor, ele tem sustentado. E daí a pastora Patrícia mandou para mim, sem saber de nada, eu pedi uma resposta a Deus, do nada ela mandou uma mensagem assim. O chamado profético não nasce da vontade humana. Jeremias não escolheu ser profeta. Jeremias não escolheu ser profeta. Ele foi escolhido. Deus não escolhe os confiantes, mas os dependentes. A fraqueza humana é o palco do poder divino. Profeticamente, Deus quebra o argumento da incapacidade antes de enviar. Não tinha um minuto que eu tinha orado a Deus por uma resposta. E foi uma resposta de Deus para mim. Muito forte, assim. Porque é um chamado solitário. Dolorido e espinhoso. Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. E vamos continuar, porque o diabo tem que aceitar. A gente chora 3 minutos, depois tá alegre e pronto. E é assim a vida do crente. E chorou aqui, chorou. Agora já tá de pé, ó. Vamos ajeitar aqui, tá repreendido. Porque é assim a vida. Vamos levantar a cabeça e o inimigo vai cair por terra. E pronto. A gente dá o direito de sofrer 3 minutos. Isso é a irmã Dozani que diz. E aí levanta e pronto. Irmã, é assim. Fazer o quê? Não tem escolha. Chorou 3 minutos, sacudiu a poeira. Agora pronto, bora. Cuidar. Vou orar por você que aceitou Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos, Pai, a vida dessas pessoas que te aceitaram. Que elas venham ser fortalecidas pelo teu Espírito. Que elas venham, Senhor, ser transformadas, levantadas, restauradas. Que elas venham permanecer na tua presença. Que elas venham estar, Senhor, contigo todos os dias. Que elas não se desviem, Pai. Mas que elas, Pai, permaneçam para a glória do teu nome. Senhor, abençoa as intercessoras ADM, sob liderança e liderança, as 300.
Fortalece as tuas filhas. Tira, Senhor, a tristeza do coração, a angústia, o peso. Meu Deus, coloca recursos, Senhor, na mão do teu povo. Pai, que eles prosperem, Senhor, em tudo. Abençoa, Senhor, os dizimistas, ofertantes, contribuintes. Pai, todos aqueles, Pai, que semearam, Senhor. Espírito Santo de Deus, prospera em uma porção, Senhor, de 3, 4, 10 vezes mais. Abençoando os celeiros, colocando sobre eles uma unção dobrada, triplicada. Fortalece, Senhor, as suas mãos, os seus calcanhares. Abre os caminhos para eles. Abençoa o teu povo que está aqui, Senhor, nesta live. Sê com eles, Pai. Sê com a casa deles, Senhor. Sê com o trabalho, sê com a família. Pai, sê com os negócios. Tira, Senhor, todo espírito migrador, devorador, Senhor, tudo aquilo que vem para acabar. Nós repreendemos em nome de Jesus. Prospera, Jesus. Pai, o céu não está em crise, as comportas do céu, Senhor, estará aberta, meu Senhor. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de cada um. Senhor, nos dá um sono reparador. É o que nós te pedimos. Louvamos e te agradecemos. Amém. Amém.